mais simples até... Mas você deve ver situações mais complexas, imagino. Teve uma vez só, um parênteses dentro do parênteses, dentro do parênteses, dentro do parênteses. Teve uma viagem que nós fizemos uma vez e a Victoria estava com 9 para 10 meses. Acho que foi a primeira viagem que nós fizemos depois que ela nasceu. Viagem longe, assim, sabe? De viajar de avião e tal. E no avião foi super... Se cansar fora de casa, né? Em vez de cansar em casa, vai se cansar fora. E aí a gente tava lá de boa e assim, os primeiros dias foram maravilhosos. Mas teve um dia que a gente tava lá no hotel e ela teve uma crise convulsiva séria. Uma crise convulsiva que durou cerca de 6 minutos. Para uma criança de 10 meses é muito tempo. E a gente ficou assim, arrasado. A gente se arrependeu. E ela já tinha tido muitas assim antes? Depois que saiu do hospital? Já tinha tido. Ela começou a apresentar crises convulsivas após os 6 meses. Só que assim, eram crises rápidas. E essa, fora de casa, longe do hospital, durou 6 minutos. Nossa. Então assim, foram 6 minutos mais desesperadores que nós tivemos. E aí depois que passou a crise, que ela voltou, eu fiquei assim, pro meu marido, o que nós fizemos? Pra que a gente foi inventar de sair de casa? Por que a gente ficou quieto lá? E aí vem aquele monte de coisa assim, culpa. É porque o gatilho da crise pode ter sido também ficar fora de casa, né? Pode ter sido ficar fora de casa, pode ter sido muita informação, ela amou muito a piscina, nadou né? muito na piscina, foi muita coisa. Meu sobrinho estava junto, brincava com ela o tempo todo. Então, pode ter sido N coisas. Mas a gente fica se culpando. E eu falo assim, a mãe típica, ela já se culpa muito. A mãe atípica, ela carrega 70 toneladas a mais de culpa do que a mãe típica. Os níveis de cortisol da mãe atípica, acho que deve ser assim nas alturas, no pico, né? Porque a gente tá sempre pensando em alguma coisa. Exatamente. Cuidando alguma coisa, pensando em alguma coisa. Não é que você pensa que vai dar errado, mas você tá sempre em alerta. Sempre. Né? E eu falo assim, a mãe que é típica e atípica, como é o meu caso, que eu tenho as duas realidades, a culpa vem assim com tudo. Porque daí eu vejo assim, nossa, eu fiz tal coisa com a Ana Luísa. Por que eu não fiz com a Vicky? Eu tô renegando a minha filha. Tipo assim, eu tô deixando ela de lado. E aí, com o passar do tempo, quando a maturidade materna vem acontecendo, eu percebo que não. A Ana Luísa precisa de mim sentimentalmente, intelectualmente, fisicamente, igual a Victoria. Sim. A dependência da Victoria é muito mais física e presença. Agora, a Ana Luísa ela precisa de um suporte muito maior do direcionamento. Porque a Victoria vai ser minha pro resto da minha vida. É verdade. A Ana Luísa não. Ela veio pra mim, mas eu sei que ela vai ficar comigo durante um período. Então, assim, com o passar do tempo, você vai criando uma maturidade materna e você começa a ver que você é mãe de 2 crianças diferentes, com necessidades diferentes. E você tem que aprender a lidar com elas, para você não deixar uma de lado. Sim. Entendeu? Dar muita atenção para uma e não para outra. E vice-versa, tanto para típica quanto para atípica. Sim. Ambas têm necessidades diferentes e eu preciso estar presente para as duas. Quando eu aprendi isso, eu consegui me libertar. Então hoje eu consigo tirar uma tarde só para Ana Luísa. E saber que a Victoria, sem culpa, saber que a Victoria vai estar bem assistida, ou com o meu esposo, ou com a pessoa que me ajuda lá em casa, entendeu? E eu preciso ter esse momento com ela. E ela precisa ter esse momento comigo. Eu já recebi mensagens de mães que falaram assim, mas Thalita, como você consegue? Eu também tenho uma filha mais nova que é típica e a minha mais velha com paralisia cerebral e eu não consigo deixar a mais velha para sair com a mais nova, porque isso me deixa muito culpada. E eu falei, cara, essa mãe precisa de ajuda. Porque essa filha vai crescer achando que a mãe dela não ama a ela da mesma forma que e às vezes vai rolar até ciúmes, né? Competição com uma criança que tá, de repente, nem tá entendendo direito o que tá acontecendo. Né? Exatamente. E ela tá sendo preterida, tá sendo deixada de lado. Então, assim, eu não sou suficiente pra minha mãe, eu queria ser igual a minha irmã, porque ela tem toda a atenção da minha mãe, sabe? Então, assim, essa mãe precisa ter
bem claro na mente dela que ela é mãe de 2 crianças, não só de uma. Por mais que uma dependa mais fisicamente, a outra depende intelectualmente. Como nós somos cobradas, né? Muito. Como a vida exige da gente muito. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, ai, você é uma super mãe, ai, eu te admiro, ai, eu não sei o quê. E as pessoas assim, enaltecendo a gente por ser mãe atípica, né? Mas eu não acho que a gente tem que ser enaltecida por ser mãe atípica. Mas sim, a gente tem que ser valorizada pelo fato da gente conseguir superar esses desafios que são apresentados a nós. Né? Mas não existe desafio sem amparo. Todo desafio vem com amparo. E todo mundo tem. A questão é que a maternidade atípica, eu acho que deixa os nossos olhos, os nossos ouvidos muito mais abertos para receber isso. Eu penso assim que, infelizmente, o mundo feminino vive de competição. Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes, não, porque eu sofro muito mais do que você. Não, porque o meu desafio é muito maior do que o seu. Não, porque eu falo assim, não existe níveis de desafios. Eu, como mãe típica da Ana Luísa, tenho os meus desafios com ela. Ela tá na fase dos 3, 4 anos, que é terrível. Terrível. Entendeu? Eu tô assim, tem dias que eu vou dormir e falo, cara, eu fui uma péssima mãe hoje. Eu não fiz nada que eu queria ter feito. E o que eu não queria ter feito, eu fiz. E como a gente educar, né, menina? É muito difícil. Esses gênios, esses temperamentos, né? É muito difícil. Só que daí, ao mesmo tempo, eu me vejo como mãe da Victoria, com outros desafios. O medo da epilepsia, o medo de um... Eu falo assim que na maternidade atípica nada é tão simples. Uma simples cirurgia de retirada de adenoide levou a minha filha para UTI. Não tem nada assim. Com paradas respiratórias seríssimas. Então, assim, na maternidade atípica não existe nada simples. Não existe. Nada é simples. Tudo é complexo, tudo pode dar ruim. Tudo. Em toda a maternidade, toda a maternidade. Mas a gente vive uma tensão muito grande, né? Exatamente. Então, assim, eu falo, o desafio da mãe típica, cara, pra ela vai ser um desafio, porque ela nunca viveu o que eu vivo na maternidade atípica. Eu não tenho que cobrar dela algo que ela não viveu. Tem uma frase, você tava falando de frases que eu digo, tem uma frase que eu digo muito. Só sabe quem vive, só sente quem passa. Não adianta. Não tem como a gente, eu imagino o que você tá passando. Não consegue. Não tem como imaginar. Não tem. E aí, o que você achou desse vídeo? Se você gostou, curte aqui, comenta aqui embaixo que eu quero saber o que você achou. E se você puder, compartilha, se inscreve no canal, faça com que esse vídeo chegue a mais pessoas.